Olá humanos, bem-vindos ao segundo vídeo da série de OpenGL. Nesse vídeo nós vamos finalmente iniciar nossos estudos para entender como funciona o OpenGL por trás. Eu vou estar usando como base C++ como linguagem, mas esses vídeos não são uma série de tutoriais, são apenas para explicar como funciona. Se você quer aprender melhor como programar em OpenGL, eu aconselho a vocês a seguir o tutorial de Learn OpenGL, que eu vou estar deixando o link na descrição. Então vamos lá. Um triângulo é formado por vértices e dois shaders, o Vertex Shader e o Fragment Shader. Eu falei sobre esses dois shaders no primeiro vídeo da série, que eu também vou deixar o link, e os vértices eles são três vértices. Cada vértice tem três componentes, que seria o X, Y e Z. Esses três vértices formam as posições do triângulo, o lado esquerdo, direito e o topo. Para relembrar, eu vou dar uma explicação rápida do que seria esses dois shaders. O Vertex Shader, que seria para calcular a posição de cada vértice do modelo, e o Fragment Shader, que seria para calcular a posição de cada fragmento, ou seja, cada pixel de cor da tela. Então, cada pixel vai ter o seu próprio cálculo e nós podemos então atribuir cores diferentes para cada pixel. Mas para deixar tudo simples, eu vou deixar apenas a cor branca para esse triângulo. Depois que temos os nossos shaders e os vértices já configurados, nós vamos partir para nossa função main. O main ele é a base de todo o sistema. Aqui ele vai executar todo o nosso código. Aqui dentro nós vamos criar nossa janela, criar o shader, criar o modelo na memória, fazer o nosso game loop. E ao final terminamos aqui. Lembrando que muitos passos que são feitos, recomendados de fazer no OpenGL e também nas nossas outras APIs de janela, tem várias verificações, mas nós não vamos fazer essas verificações para deixar mais simples o código. Vai ter apenas o que é necessário para fazer o código funcionar. Mas é recomendado que você faça os testes para ver se está tudo sendo carregado corretamente. Então, para começar, nós vamos iniciar o nosso glfw. Essa função se refere à nossa biblioteca para criação de janelas e tratamento de inputs. Com o glfw nós podemos criar nossa janela que é focada em OpenGL. Depois que nós inicializamos o glfw, nós podemos configurar nossa janela. Então nós dizemos que ela vai servir como uma janela de renderização de OpenGL e nós vamos passar o contexto OpenGL, que é a versão 3.3. Essa versão aqui tem que ser a do OpenGL que você está querendo trabalhar. Além do glfw, nós também precisamos de uma biblioteca chamada GLAD. O GLAD vai servir como uma espécie de carregador do OpenGL. Ele vai carregar todas as nossas funções do OpenGL para que nós podemos trabalhar com ele. Lembrando que o GLAD ele precisa ser da mesma versão que você inicializa. Quando você vai baixar o GLAD, você escolhe a versão que você quer trabalhar. Você deve baixar a versão específica para que você quer programar. Então é por isso que nós vamos criar uma janela de OpenGL versão 3.3 e o GLAD vai ser a mesma versão, 3.3. Os shaders também são configurados para a versão 3.3. Na primeira linha do código do shader, version 330 core. Depois que nós configuramos a janela, nós podemos criar a janela. Nós criamos então um ponteiro da janela e nós dizemos que ela vai ter o tamanho 800 por 600 e o nome Hello World. A partir de nós podemos carregar o GLAD e passar o contexto no OpenGL também. Aqui make current content. Depois que nós inicializamos tudo, nós vamos criar o nosso shader. Como nós temos dois shaders e os dois se completam, nós devemos criar os dois, compilar os dois e juntar os dois um no outro. Então, primeiro nós vamos criar o nosso Vertex Shader, depois criamos nosso Fragment Shader. Daí, em GL Shader Source, nós vamos enviar os dados que estão nesses scripts do shader para o nosso Vertex Shader e o nosso Fragment Shader. Então, nós enviamos os dados. E logo abaixo nós devemos compilar os dois shaders. Agora nós temos dois shaders separados, mas nós precisamos juntar eles, já que cada um faz um tipo de cálculo diferente, que é um para a posição dos vértices e outro para a cor dos fragmentos. E é por isso que serve o shader de programa.
O shader de programa serve para unificar os dois em um só. Então nós criamos o programa e vinculamos o Vertex Shader e nosso Fragment Shader. E depois nós damos um link. A partir daí nosso shader já vai estar configurado, nosso shader de programa vai estar configurado. E com ele nós podemos renderizar o nosso modelo. Mas nós precisamos ter um modelo, então para isso nós vamos criar o nosso modelo usando dois buffers, val e o VBO. O VBO significa Vertex Buffer Object e o val, que é o Vertex Array Object. O VBO ele serve para você guardar as posições dos vértices. Nós podemos criar vários VBOs e nós podemos dizer que cada VBO vai ter um tipo de dado diferente, vários vetores diferentes. Esses VBOs eles formam um modelo, mas o OpenGL não vai saber qual VBO que serve para cada objeto. Ele vai estar todo misturado com vários outros VBOs. Para isso nós precisamos então criar nosso val, que vai servir como um identificador dos nossos VBOs. E claro, que tem outros tipos de buffers que o OpenGL trabalha, não é só o VBO. Então nós podemos juntar todos esses buffers em um val, que seria nosso identificador. Então nós geramos o buffer e ele dá um retorno, que é um número inteiro não assinado. Esse número ele é usado como uma hash para você, ou um ID, para você poder controlar esse buffer. Então você passa o seu ID e com esse ID você pode modificar os dados desses buffers ou fazer alguma coisa. Então, como você pode ver aqui embaixo, você ativa os buffers usando o seu ID, glbind vertex array. Você está ativando o seu val e depois você ativa o seu VBO logo abaixo. A ativação necessária porque você precisa ativar os seus buffers para você poder fazer modificações nele. Então você cria o nosso buffer e com esse buffer você vai enviar os dados do nosso modelo, seu triângulo. Então depois de ativado, você vai aqui em gl buffer data, você vai dizer que é um buffer do tipo array buffer, que vai guardar os dados de posição dos vértices. A partir daí você vai dizer o tamanho desse buffer de vértices e logo depois você passar o próprio buffer de vértices, que seria esses vértices aqui da posição do triângulo. E no final nós dizemos que vai ser uma renderização estática. Depois que enviamos os dados para o modelo, nós precisamos dizer ao nosso shader como que ele vai identificar esses vértices. Quando nós olhamos, nós podemos identificar de forma rápida que cada vértice tem 3 componentes e cada componente do tipo float, esse tipo de características. Mas ele não entende isso, nós precisamos dizer para ele especificamente cada característica desse vértice. No primeiro parâmetro nós vemos aqui esse 0. Esse 0 é a posição do nosso atributo da posição dos vértices. Voltando aqui no nosso Vertex Shader, nós vemos aqui layout location igual a 0. Location é a posição dessa variável pos. Pos vai armazenar a posição dos vértices. Então é uma variável do tipo entrada, um vector 3 com o nome pos. E a posição dessa variável, ou seja, atributo, vai ser a posição 0. Então nós passamos esse 0 aqui embaixo. Então cada vetor vai ter 3 componentes, x, y e z, do tipo float, ou seja, números quebrados com vírgula. Então o tamanho desses vértices vai ser de 3 vezes tamanho de float, ou seja, size of float, já que tem 3 componentes. E como último parâmetro, você vai ver esse 0. É um espaçamento de um vetor de vértices para o outro. Então você tem um vértice, outro vértice e mais um vértice. O espaço entre esses vértices é 0, porque você não tem nenhum outro conjunto de números que separem um vértice do outro. A forma mais simples de se entender isso, assim que eu sei explicar, é o seguinte: você tem vários dados, você tem a posição dos vértices, você tem a cor de cada vértice também, e você tem a UV desses vértices. Então, se um modelo 3D você tem a textura, então para você renderizar uma textura nesse modelo, você tem que ter a coordenada dos UVs, que é um vector 2, x e y. Ok, então você tem a posição do vértice, seguida da cor do vértice, depois seguida da UV.
Considerando que uma cor tenha 4 elementos, ou seja, componentes R, G, B, A, e a UV tenha 2 elementos X e Y, você tem um espaçamento aí de 6 componentes para cada posição. Então você tem uma posição que seria 3 componentes, passa 4 componentes de cor e mais 2 componentes de UV. E só depois disso tudo você vai ter outra posição. Então seria 6 espaços de distância. Outro exemplo mais simples é você tem a posição do vértice e a cor dele. Então você tem 1, 2, 3, a posição do vértice, e logo depois você tem o RGBA, que é a cor do vértice. Então você passa um operador de posição, depois uma cor, depois outra posição. Então 4 espaços de distância. Como o nosso espaço aqui é 0, vamos deixar aqui 0. Aqui nós precisamos dizer que nós vamos ativar o nosso atributo de vértice, que seria esse aqui. Nós precisamos ativar ele para poder fazer as operações da posição do vértice. A posição 0 vai ser ativada. A partir daí nós já criamos nosso modelo 3D, nosso triângulo. Ele já tem um nosso shader, vai ter o nosso modelo, quer dizer, já está feito na verdade. Então nós já temos nosso shader, nós temos nosso modelo com tudo configurado. Porém, isso não renderiza nada, nós só criamos na memória. Nós também precisamos dizer quando vai ser renderizado. Quando nós criamos nossa janela aqui em cima, nós não passamos também nenhum comando de renderização, apenas criamos ela. E é agora que vem a parte onde as coisas começam a ficar mais interessantes. Existe uma coisa chamada Game Loop. O Game Loop ele é basicamente um ciclo infinito que o seu jogo vai funcionar lá dentro. Cada quadro do seu jogo, que seria um frame, ele funciona dentro de um Game Loop. Então você tem um while e verifica se o jogo está sendo rodado, ou seja, se a tela não está fechada. E se a tela não estiver fechada, você executa o seu comando de atualização dos objetos, comando de renderização e assim por diante. Quando chega ao final, você volta lá em cima e repete tudo de novo. E você repete isso 60 vezes por segundo até formar o seu FPS, da forma como você conhece hoje. Para renderizar um objeto, você precisa dar o comando de renderização todos os frames. E também fazer a atualização dos objetos todos os frames. Lembrando que a ordem para fazer isso é: primeiro, atualize os objetos, depois você limpe os dados do último quadro, que seria o último frame. Você deve limpar todas as cores, depois você calcula a renderização de todos os objetos, e lá no final você faz a troca de buffer para renderizar tudo. Um buffer fica fazendo todos os cálculos de renderização, e o outro buffer ele já fica pronto. Só é renderizado o buffer que está pronto. Depois que o outro buffer termina de fazer todos os cálculos de renderização, ele troca com outro buffer, e outro buffer é limpo e recomeça a recalcular tudo de novo. E no final ele troca com outro buffer e faz a limpeza e assim por diante. Então é um ciclo, você renderiza, troca de buffer, renderiza de novo, troca de buffer e assim por diante. Pelo fato dos objetos estarem sendo renderizados antes, aqui dentro do Game Loop, nós só aplicamos a troca do buffer quando chega no final. Isso também evita que nosso jogo seja renderizado no meio da atualização, né? Porque ia fazer umas coisas bem estranhas. Por exemplo, você ia ver as coisas sendo piscando na tela, porque antes de terminar de renderizar, ele trocando o buffer ou trocando renderização. Isso ia gerar uma bagunça enorme. Então, logo no início do nosso Game Loop, nós verificamos se a janela está sendo fechada. Se a janela está aberta, nós executamos o que está aqui dentro. Primeiro, nós aplicamos a cor de fundo, a cor azul escuro. Aí nós limpamos a cor do último frame, GL, Color, Buffer, Bit. O buffer de cor, limpamos ele. E depois que nós limpamos, nós usamos nosso shader de programa, que seria esse shader de programa que nós criamos aqui em cima. Quando nós usamos, nós dizemos que nós queremos renderizar alguma coisa, então nós ativamos ele aqui. E logo abaixo, nós devemos ativar nosso val, ou seja, o identificador do nosso objeto. E logo abaixo nós damos o comando para renderizar o nosso triângulo. Então nós dizemos que a nossa renderização vai ser do tipo triângulo. Então nós vamos dizer que vai renderizar 3 triângulos. E a partir daí,
ele já tem nosso triângulo renderizado, assim, o cálculo feito na memória. E aqui ao final nós aplicamos a nossa troca de buffer. Então ele pega o buffer, estava antigo, já pronto, e troca com o novo, que já foi calculado. E o buffer antigo vai servir para calcular a nossa próxima renderização do próximo quadro. Ao executar isso, olha só, um triângulo branco, lindo, maravilhoso. Então, humanos, esse era o vídeo de hoje. A partir daí, eu espero que a nossa série seja mais interessante. Demorou muito para esse vídeo sair, mas está aí. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer crítica que você acha que dê para melhorar no canal, ou alguma ideia do que nós podemos fazer, deixa aí nos comentários para a gente conversar. Pode ser que saia alguma coisa legal para o futuro aí. Obrigado a todos que assistiram e até o próximo vídeo.